Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Tava testando o microfone aqui, que ele deu uma apagadinha. Estão me ouvindo aí, né? Uns minutinhos aí para começar. Uns minutinhos aí para chegar quem se programou para assistir a aula. Eu acho que o meu microfone tá como tá funcionando direito. Hoje a gente vai falar de um tema bastante temido. É um tema que eu estou preparando para quem estiver no treinamento de sábado, que para quem estiver, né, lá no treinamento, que precisa dominar. É um tema bastante temido mesmo pelos médicos que fazem as pequenas cirurgias ou que têm medo de fazer, ainda não começaram a fazer. Então vamos lá, vou esperar todo mundo entrar na aula. Hoje nós vamos falar do pós-operatório e as complicações pós-operatórias no contexto da eczérese de cisto epidérmico. Para quem vai assistir essa aula depois, ela ficará gravada aqui no perfil, só voltar e assistir desde o início. Quem pegar a aula agora, do meio para frente, já vai depois, volta lá para assistir desde o início. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a doutora Luma Bering, sou médica cirurgiã geral. Eu ensino médicos a dominarem as pequenas cirurgias, mesmo começando do zero. Hoje, como eu falei, então, nós vamos falar sobre o pós-operatório e as complicações pós-operatórias no contexto da eczérese do cisto epidérmico. Quem ainda não se inscreveu no treinamento do dia 11, agora que é sábado, que será às 9 horas da manhã, quem ainda não se inscreveu, pode comentar aqui a palavra cisto na aula e fazer a sua inscrição pelo direct para você não perder a aula de sábado sobre o treinamento de eczérese de cisto epidérmico. Será uma aula bem completa em que eu vou abordar do início ao fim 2 pequenas cirurgias. Eram para ser 2, mas eu vou acrescentar mais uma, 3 pequenas cirurgias com a técnica de eczérese de cisto epidérmico, com várias técnicas, da mais simples até a mais complexa. Nós vamos passar por todo o método da formação em que o aluno estuda, treina e aplica. O aluno vai estudar a teoria para depois, em casa, fazer o treinamento na espuminha, que é um dos pilares da formação, e depois de muita segurança, depois de muito treino dos pontos na espuminha e tudo, vai conseguir fazer no paciente real, do nível de complexidade, obviamente, menor para o maior. Vamos começar então. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui. Quem for assistir a aula depois, gravada no perfil, pode deixar sua dúvida aqui também nos comentários, tá? E sobre a dúvida também, qualquer dúvida sobre o treinamento de sábado, pode deixar aqui também que eu e minha equipe respondemos vocês. Hoje, então, o tema é sobre o pós-operatório e as complicações na eczérese do cisto epidérmico. Eu sei que muitos médicos têm ansiedade de fazer pequenas cirurgias, de fazer eczérese de cisto epidérmico, porque tem medo, sim, das complicações pós-operatórias e do manejo, de não saber o que fazer para manejar as complicações pós-operatórias no cisto epidérmico ou em qualquer eczérese que está fazendo ou em qualquer pequena cirurgia. Vou começar
desmistificando novamente esse procedimento, mas também não tirando a responsabilidade do médico de ser uma pequena cirurgia, de ser um procedimento invasivo e que precisa sim ter cautela durante e no pós, principalmente no pós-operatório. O que a gente precisa fazer, em primeiro, quando as complicações vêm, é saber reconhecê-las, é saber orientar os nossos pacientes quando as complicações podem aparecer. Então, os nossos pacientes, quando vão fazer exéreas de cisto, por exemplo, eles precisam inicialmente ter toda a orientação nossa na consulta pré-operatória ou nas consultas pré-operatórias sobre os riscos e os benefícios de se fazer o procedimento. Eles precisam assinar um termo de consentimento em que eles saibam ali do que está escrito na linguagem deles, obviamente. Naquele termo de consentimento, eles precisam saber que podem acontecer infecções no pós-operatório de cirurgia, qualquer pequena cirurgia, inclusive na exéresis de cisto epidérmico, pode ocorrer necrose, pode ocorrer deiscência, pode ocorrer complicações diversas, inclusive, que eu brinco que podem acontecer aos combos, né? As complicações, elas quase nunca vêm sozinhas, elas vêm em combos, elas vêm associadas umas às outras. Então, é importante que a gente peça o paciente para identificar os sinais, ele próprio identificar os sinais de alarme, e a gente precisa, diante desses sinais de alarme, manejar essas complicações e manejar o pós-operatório. Um dos pilares, vou começar aqui, que um dos pilares que a gente tem que seguir no pós-operatório é a prevenção dessas complicações. Na verdade, a gente tem que seguir no pré e no intraoperatório. A prevenção, ela começa antes, né? Então, a gente tem que prevenir, por exemplo, um paciente que faz uso de AS, de antiagregante ou de algum anticoagulante que possa acontecer, a gente pode prever ali uma formação de hematoma, uma formação de quadros hemorrágicos. E se a gente faz o pré-operatório bem feito, e se a gente faz uma hemostasia durante o procedimento, a gente previne o aparecimento dessas complicações, tá? Mas não significa que a prevenção das complicações vai ser 100%, vai produzir 100% resultados que não é prevenir, mas que vão barrar essas complicações. Em medicina, a gente nunca pode pensar que as complicações, elas não aparecem, elas vão aparecer sim, e muitas vezes elas aparecem quando a gente faz todo o procedimento correto, quando a gente faz o pré-operatório certinho. Mas uma forma da gente minimizar esses erros é fazendo o pré-operatório impecável. Isso aí eu vou mostrar na formação, no treinamento de sábado, dia 11, agora. Quem ainda não fez sua inscrição, pode comentar aqui, cisto na live para fazer a inscrição no direct. Quem estiver lá vai ver que existem vários pilares de segurança após a cirurgia e durante a cirurgia que a gente consegue prever as complicações e manejar também as complicações. A gente, então, como eu já falei no início da aula, a gente faz o paciente estar ciente pelo termo de consentimento que ele sabe que pode acontecer com qualquer complicação. Ele precisa estar ciente e precisa assinar o documento. Assinado o documento, a gente faz a pequena cirurgia, já manejando ali todos os parâmetros possíveis, todas as etapas possíveis, de uma forma que a gente previne as complicações. Uma das formas da gente prevenir complicação, como eu disse, é o manejo dos sangramentos no intraoperatório, é o manejo dos descolamentos excessivos que a gente faz durante o procedimento. É claro que algumas cirurgias a gente vai precisar de fazer um descolamento maior. Tem cirurgias que dá para a gente evitar o descolamento e isso ajuda ali a prevenir as necroses,
deiscências e por aí vai, aqueles combos todos que aparecem no pós-operatório. Um manejo também que a gente faz para prevenir a formação de seromas e de hematomas, que são aquelas secreções, né, que fazem aquele abaulamento na ferida, que podem produzir as deiscências. Uma das formas da gente manejar isso antes das complicações aparecerem é a gente fazendo a alocação de dreno. Nas pequenas cirurgias a gente faz muito o uso de drenos de Penrose, que são drenos, como eu falei na aula de ontem, são drenos que o mecanismo é por capilaridade. Quando a gente conecta o meio interno da ferida ao meio externo, e pelo mecanismo de capilaridade, a secreção que tende a se formar internamente, ela se exterioriza ali com a ajuda do dreno. Então a gente usa os drenos de Penrose na cirurgia de exéresis de cisto epidérmico a nosso favor para prevenir formação de hematomas e de seromas. E é importante a gente entender que a formação desses líquidos ali compensatórios dos hematomas e dos seromas e depois os abscessos, eles se formam para compensar um espaço morto que a gente faz na cirurgia quando a gente faz a dissecção, principalmente de cistos epidérmicos grandes, cistos epidérmicos às vezes recidivados, com muita aderência à superfície da pele, muita aderência ao subcutâneo. Muitas vezes a gente fazer a utilização desses drenos ajuda na prevenção de hematomas e seromas. Guardem isso porque isso é muito importante. Quem estiver comigo ao vivo na aula de 11/4, no sábado agora, vai entender o porquê também, de forma, né, mais detalhada, vai entender o porquê da gente usar esses drenos e como que a gente utiliza. Dentro da formação também, os alunos têm isso com bastante clareza, tem essa técnica da alocação de dreno de Penrose. Durante também uma cirurgia que eu vou analisar no treinamento de 11/4, eu utilizei o dreno improvisado, que é o mesmo material que a gente faz do dreno de Penrose, a gente pode fazer improvisado com luva estéreo, é o mesmo material, é com látex, e ele faz o mesmo, a mesma, como que fala? Ele faz a mesma função do dreno de Penrose, que é tirar aquele líquido ali formado para compensar o espaço morto até o meio externo. Outra forma também da gente preparar o nosso paciente agora no pós-operatório para o reconhecimento de complicações é quando a gente orienta já desde o início, antes da cirurgia e depois da cirurgia, o paciente, a gente orienta ele a reconhecer. Vamos supor, o paciente saiu da cirurgia, a gente orienta para o paciente que nas primeiras 24 horas é comum dele sentir dor, é comum depois que passa o efeito da anestesia local, é comum o paciente sentir dor. A gente orienta a analgesia, né? A gente faz a analgesia geralmente com dipirona, paracetamol. Nos casos de cirurgias maiores, de cistos maiores, a gente utiliza analgésicos um pouco mais potentes, a gente faz analgésicos de horário, mas o paciente ele começa a relatar que depois de 48 horas, mesmo com o uso de analgésico, ele está sentindo ali um abalamento da ferida, ele está sentindo como se a ferida estivesse pulsando, ele está vendo que está drenando bastante sangramento, está saindo bastante, sei lá, pode ser pus, né? E isso aí vem aos montes. A gente consegue orientar o nosso paciente com as cartilhas de pós-operatório também, para que ele tenha o documento em casa, para que ele saiba quando vê que está com algum sintoma diferente, algum sinal diferente, está com dor além do normal, depois das 48 horas de pós-operatório, o paciente tirou o dreno, ainda está sentindo dor, é um sinal de alerta para ele te procurar e para você consultá-lo presencialmente. É muito importante que quando o paciente consiga ir para o nosso consultório no pós-operatório, é muito importante que a gente oriente a reconhecer esses sinais para a gente mesmo antecipar essas consultas no pós-operatório.
quando o paciente sente abalamento, sente dor, consegue comunicar com a gente pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal, às vezes comunica com a secretária, fala que está sentindo algo diferente do que estava sentindo nas primeiras horas, a gente precisa ter em mente que a gente tem que arrumar um horário para esse paciente para consultar presencialmente. Mesmo se não conseguir consultar presencialmente, a gente precisa acompanhar esse paciente no pós-operatório de uma forma, por exemplo, se o paciente morar longe, que a gente oriente algum médico, sei lá, se o paciente for operar com você, não conseguiu ficar na cidade onde você mora, tá ali com o suporte de um colega seu que pode orientar ele no pós-operatório, ou no posto de saúde mesmo, ele pode ir na cidade dele. A gente tem que ter uma comunicação com esse médico que vai acompanhar em conjunto, esse paciente, tá? Por quê? Porque esse paciente pode estar diante de um quadro de infecção pós-operatória, que é muito comum, principalmente em cirurgias de exéreas de cistos maiores. Esse paciente ele pode estar lidando com um quadro de seroma, de hematoma, ou de uma forma mais grave, um quadro hemorrágico agudo, um quadro hemorrágico em que precisa ter uma abordagem cirúrgica rápida para evitar complicações piores, né, para o paciente. Quadro hemorrágico mais grave, a gente não tem discussão, não tem que ficar esperando, volta aqui amanhã, põe bolsa de gelo. O paciente relata que nada do que a gente manda fazer tá melhorando o sangramento, já é pra gente ligar ali a anteninha de que tá precisando fazer uma reabordagem de urgência, tá? Eu não vou conseguir passar para vocês todos os detalhes dos manejos dessas complicações, mas eu quero que vocês saiam dessa aula aqui com já uma visão macro em relação ao que vocês têm que fazer em quadros agudos, como nesse quadro de hemorragia e de hematoma. Na verdade, a hemorragia ela é mais grave ainda que o hematoma, porque a hemorragia ela pode estar sendo causada por uma lesão arterial, por uma lesão às vezes venosa, que o sangramento não para. Muitas vezes a gente está lidando com pacientes que fazem uso de antiagregantes, que a gente fez o pré-operatório, viu o que eles fazem uso, né, dessas medicações. A gente tem que ligar o sinal de alerta para o caso de ter que reabordar esses pacientes. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para vocês aqui nas minhas aulas, é que vocês tenham a maldade de quando vocês vão operar, por exemplo, um cisto maior, colocar um dreno num paciente, se vocês estão aí, vamos supor, na véspera de um feriado, no final de semana, por favor, tentem não marcar essas cirurgias, principalmente para os médicos que estão começando agora nas pequenas cirurgias. Tenham essa maldade de não marcar as suas pequenas cirurgias, as suas exéreas de cistos maiores, em vésperas de feriados, em véspera de final de semana, né? Sexta-feira à noite, sem o suporte de algum colega para ajudar. É muito importante que a gente tenha em mente de como é a nossa estrutura de atendimento, de suporte para os nossos pacientes, para a gente não passar aperto nos pós-operatórios. Se você está começando agora, viu que não dá para fazer uma pequena cirurgia de grande porte sem o suporte, às vezes sem o auxílio de um colega, sem o auxílio no pós-operatório, não marquem essas cirurgias para a véspera de feriado ou final de semana. Deixa para marcar no início da semana, horário na agenda com folga, horário no centro cirúrgico. Se vocês ainda não estão com experiência para fazer uma exérese de um cisto maior em um tempo reduzido, tentem marcar um horário acima de 2 horas na agenda para fazer esse tipo de procedimento. Porque quanto mais pressa a gente tem, piora a situação do nosso intraoperatório e do pós-operatório. Nenhuma pequena cirurgia, se a gente não domina 100% todas as técnicas, a gente não pode agendar com pouca folga, tá? A gente tem que agendar com no mínimo 2 horas aí para cada procedimento, se for em consultório ou mesmo se for em centro cirúrgico, tá? E eu sempre falo com os meus alunos e falo com vocês aqui. Só façam as cirurgias também no início que vocês estão dando conta.
sempre do nível mais básico de pequenos procedimentos para o nível mais avançado, né? Vocês não vão me começar, nunca operaram um cisto epidérmico, não vão me começar com uma cirurgia de um cisto de 5 centímetros recidivado em dorso, fazendo isso em UAPs, dentro de consultório. A gente tem que usar o bom senso das nossas limitações, das nossas dificuldades e adequar o nosso dia a dia ali cirúrgico de acordo com o que a gente dá conta de fazer, tá? Então, um dos pilares que eu falei é a prevenção das complicações, a revisão da técnica no intraoperatório. Quem não assistiu às aulas anteriores que eu falei sobre isso, assiste aqui nas lives mais anteriores, as 2 últimas lives eu explorei sobre esse assunto, tá? Sobre a prevenção das complicações, como que a gente faz na incisão, na hemostasia, na sutura para prevenir as complicações. Outro pilar, orientações claras aos pacientes, então fazer termo de consentimento, dar orientações pré-operatórias para os pacientes, antes deles chegarem, bem antes deles chegarem ali na cirurgia, para que eles já estejam preparados para o que pode acontecer na cirurgia. A gente não pode falar com o paciente que é garantia de resultado aquela cirurgia. A gente não pode garantir resultado estético e nem garantir que não vai haver complicação, porque só lida com complicação quem faz procedimento. Quem não faz procedimento que não vai lidar com complicação. Então, quanto maior o espaço amostral de cirurgias, quanto maior o número de cirurgias que a gente faz, maior é a probabilidade da gente ter complicações. Isso é por lógica, né? É quase que uma lógica estatística. Outro pilar, então, é o manejo que eu expliquei já de intercorrências comuns. Saber explicar para o paciente quando pode acontecer um hematoma, quando está acontecendo um quadro hemorrágico, quando está acontecendo uma suspeita de infecção de ferida. Geralmente o paciente relata quando começa qualquer complicação pós-operatória, o primeiro relato geralmente do paciente é a dor refratária, a analgesia, é a dor depois de 48 e 72 horas de cirurgia, começou uma dor ou piorou a dor que já estava no pós-operatório, sendo refratária à medicação analgésica. Então, isso não é normal. É a gente pedir para o paciente saber reconhecer esses sinais e sintomas no pós-operatório. E é nosso dever acompanhar esses pacientes, fazer no mínimo 3 consultas de pós-operatório, no mínimo 3 consultas ali, com intervalos menores. Se o paciente não consegue ir ao seu consultório com muita recorrência, a gente precisa acompanhar esse paciente no pós-operatório de forma ali que a gente consiga diariamente orientá-lo via WhatsApp, via telemedicina também. É importante a gente fazer às vezes uma videochamada com o paciente por telemedicina. Acho que é legal, Guimarães falou boa noite. Se tiver alguma dúvida, pode me enviar aqui, tá? Em relação aos seus pós-operatórios, tá? Pode enviar aqui. Se vocês estiverem achando que eu estou explicando muito rápido, é só vocês mandarem suas dúvidas aqui, pedirem para eu interromper a aula, tá bom? Trouxe para vocês aqui a espuminha que eu adoro mostrar para vocês como que pode acontecer o abalamento da ferida no pós-operatório. Essa ferida minha aqui era um cisto epidérmico, né? A simulação aqui era um cisto epidérmico e eu fiz a exérese, propositalmente fiz a sutura e mostrei para vocês como que é a formação de um seroma ou até mesmo de um hematoma. Ele forma um abaulamento aqui externo na ferida e começa por tensão mesmo aqui na pele, começa a quase que rasgar essa pele. E com isso a gente promove uma deiscência de ferida e uma complicação vai vindo junto com a outra em cascata. Por isso que eu falo, se você está tratando infecção, você tem que ligar também a anteninha do tratamento da deiscência. Ou você pode desconfiar se tiver um abaulamento, desconfiar às vezes de um hematoma ou de um seroma. E saber lidar com isso é fundamental, porque eu sempre falo que existe um médico que sabe
fazer pequenas cirurgias, que faz ali o procedimento operacional, mas existe um médico que faz pequenas cirurgias com segurança e ainda consegue fazer todo o manejo pré e pós-operatório com segurança e que sabe lidar com qualquer tipo de complicação no pós-operatório. Porque, gente, vocês não concordam comigo? Operar é uma coisa muito legal, principalmente para o médico aí que gosta, que atua nas pequenas cirurgias, ou para o médico que é como eu, que é cirurgião, ama operar. Operar é muito bom. O problema é a gente saber lidar com o pós-operatório, que para mim é uma das fases mais difíceis de fazer pequenas cirurgias ou qualquer procedimento. Porque nem sempre a cirurgia vai sair do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planejou, do jeito que o paciente planejou. Então, eu falo que o combinado não sai caro. Se a gente não combinou com o paciente sobre todas as possibilidades que podem ocorrer, se a gente não fez ele assinar um contrato, se a gente não fez ele assinar ali um termo de consentimento, a gente está sujeito a lidar com insatisfação e às vezes a gente fica até sensível a processos, a algo por insatisfação mesmo do paciente, tá? Eu tô tentando ir mais rapidinho para vocês verem aqui no final da aula, uma aula que tem dentro da formação online Pequenas Cirurgias do Zero, em que eu ensino o manejo na espuminha, tá? Não é no paciente real que eu vou mostrar para vocês, é o manejo na espuminha dos hematomas e seromas, principalmente quando a gente precisa aspirar esse líquido, tá? O hematoma, o seroma, a necrose, a deiscência, a infecção, geralmente eles vêm aos pares, aos montes, né? E a gente precisa, como médico ali que faz pequenas cirurgias, saber tratar, tá? Então, todos os pilares que eu falei com vocês, eu espero que esteja bem claro na cabeça de vocês sobre a prevenção das complicações, sobre as orientações claras aos pacientes, o manejo das intercorrências comuns no pós-operatório, ensinar para o paciente quais são os sinais que ele deve identificar para te procurar na urgência, no pós-operatório, a importância também da consulta de retorno. E, infelizmente, quando a gente está, por exemplo, às vezes em alguns ambulatórios, algumas clínicas de terceiros, ou até no âmbito do SUS, a gente não consegue ter tantos retornos com os nossos pacientes como a gente queria. Mas no nosso âmbito particular do consultório, a gente dita as regras. Então, é ideal que a gente tenha no mínimo 3 retornos ali no mesmo mês para os nossos pacientes no pós-operatório. A gente tem um retorno para mais imediato, a gente tem um retorno em mais ou menos uma semana, 10 dias para ver como estão os pontos, para retirar os pontos e depois um retorno tardio para ver como está a cicatrização. A quantidade de retorno não é sempre a mesma para todas as pequenas cirurgias. Tem vezes que a gente vai lidar com exéreses de cistos maiores, em que a gente, a princípio, nem conseguiu fazer uma exérese. A princípio, a gente teve que drenar um abscesso por conta desse cisto que infectou e depois de alguns meses a gente faz a exérese. Então, aquele paciente vai ficar com a gente ali no mínimo uns 6 meses. Só para vocês verem como esse tempo de retorno e a quantidade de retorno variam, tá? Isso aí depende de cada paciente, por isso que eu falo, em medicina não existe nada certo, nada 100%, porque o nosso paciente, ele a gente tem cada tipo de caso, cada tipo de paciente, ele deve ser tratado com individualidade. A gente usa umas métricas a nosso favor, mas nem sempre tem que ser a mesma para todo paciente. Inclusive, não é nem todas as cirurgias a gente tem que fazer com a mesma exérese, com a mesma técnica, com a mesma técnica de excisão. A gente não pode fazer isso, a gente tem que adequar a cada tipo de paciente. E para se aprofundar mais nesse assunto durante a exérese de cisto epidérmico, que a gente vai falar horas sobre isso, no sábado, dia 11/4, a gente vai ter um treinamento específico de exérese de cisto epidérmico, em que eu vou abordar esse assunto por completo, tá? A gente não consegue falar em uma hora aqui tudo que é preciso, mas eu preciso também passar, principalmente para quem for assistir, que está assistindo a aula aqui agora,
para quem for assistir, participar do treinamento no sábado, já vai chegar já sabendo quais são as complicações, como que a gente maneja essas complicações, como que a gente faz as consultas de pós-operatório, tá? É importante que a gente esteja já com isso na prática e do nosso dia a dia com as pequenas cirurgias. Então, quais que são os benefícios da gente utilizar esses pilares aí do manejo da complicação do pós-operatório? A gente dá mais segurança para o paciente, a gente tem mais segurança para até precificar as nossas cirurgias, a gente tem segurança para acompanhar os nossos pacientes, isso aumenta a confiança do paciente com a gente, porque o médico, gente, não existe, como eu sempre falo em todas as aulas, falo dentro da formação, o médico, ele não, principalmente o médico que faz procedimento, ele não pode garantir resultado para o paciente. Eu espero que isso esteja bem claro para vocês, para quem for acadêmico de medicina que está assistindo essa aula, eu espero que isso esteja bem claro aqui para vocês. A gente não pode garantir resultado estético, garantir cura para paciente, porque se fosse assim, a medicina seria algo muito mais simples, né, de lidar, seria algo tranquilo de lidar e a gente não precisaria estudar tanto a fundo num assunto como a gente estuda para tratar os nossos pacientes da melhor forma. O médico bom não é aquele que garante resultado e que fala que não vai ter complicação. É aquele que está com o paciente do início ao fim, inclusive na complicação, sabendo tratá-las, tá? Eu vou passar aqui para vocês, estou abrindo aqui o trecho da minha aula, em que eu vou mostrar também no sábado com mais detalhes isso aqui. Mas para quem também não estiver no sábado comigo, para ver como que a gente faz o manejo dos seromas e dos hematomas no procedimento ali de aspiração desses líquidos na ferida operatória. A gente viu que está com um paciente com hematoma ou com seroma, muitas vezes não adianta só a gente fazer medidas conservadoras. Muitas vezes, principalmente nos seromas, a gente precisa abrir a ferida, a gente precisa, às vezes, afastar as bordas da ferida com o Kelly para fazer um mordenho, como se estivesse fazendo ali a expressão de um abscesso, tá? É muito comum de acontecer isso. E o médico que apavora e não sabe tratar isso aí no pós-operatório, é muito arriscado de estar fazendo pequenos procedimentos, pequenas cirurgias, principalmente as exéreses de cistos, onde a gente tem bastante risco de complicação, mesmo fazendo tudo certinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vocês me falam e estão conseguindo ver. Esse aqui é um trecho de, então, uma aula que tem dentro da formação, que eu vou mostrar no treinamento, em que eu mostro na prática como a gente faz a aspiração do conteúdo dos seromas e dos hematomas, tá? Fazer uma aspiração de seroma ou até mesmo de hematoma quando eles se formam no pós-operatório. Partindo do pressuposto que esse relevinho aqui é um hematoma ou um seroma, né, como a gente está falando de complicações pós-operatórias, pode ser que tenha acontecido isso e tá esse alto relevo. Como você pode ver, a sutura está estranguladinha. Por quê? Porque o volume aqui está aumentando e está correndo risco até de descença, a tensão que na pele está aumentando. E se às vezes você não tomar atitude também de drenar esse seroma, depois que você já pediu o paciente para colocar compressa quente, que você já tomou todas as providências e agora você acha que está no ponto de retirar, então o que você vai fazer? Parte do pressuposto que aqui eu já fiz a degermação, a antisepsia, coloquei campos estéreis, eu recomendo que você faça um piquezinho de anestesia por onde você vai inserir a agulha 40x12, próxima a ela. Então, você vai fazendo, pede licença pro paciente e vai fazer. Durante a aspiração, gente, que a gente faz antes da aspiração do conteúdo do seroma ou do hematoma, é importante que a gente coloque o paciente em posicionamento aqui na mesa com antisepsia, campos estéreis e muitas vezes o botãozinho anestésico antes de aspirar o líquido ajuda ali o paciente a ter um conforto melhor, tá? E durante essa aspiração. Então é importante a gente explicar para ele que a gente vai fazer a anestesia local de novo. Tem um piquezinho de anestesia aqui superficialmente, igual eu ensinei, depois vai mais profundo, entra aspirando e sai injetando. Aqui nesse ângulo aqui novamente, nem precisava ter soltado, é só você dar continuidade aqui, vocês comigo escorrega muito. Dá continuidade aqui, ó, e vai injetando o anestésico, entra aspirando e sai injetando e vai indo. Viu que a quantidade de anestésico aqui próxima aonde você vai retirar já tá boa? O que você faz? Agora você vem com uma agulha 40x12, como eu te ensinei,
vem bem num espaço, um intervalo entre um pontinho e outro, e acha aqui, ó, já tá anestesiado o paciente, você tá com um instrumento aqui estéreo, tá? Vem aqui, usa uma pincinha para te ajudar a expor melhor, ó, aspira e vem aspirando o bicho que tá vindo na seringa aqui, o líquido, né? Seja o seroma, ou seja até o hematoma. No hematoma a gente faz muito isso. O seroma a gente utiliza até uma pinça de Kelly para ajudar a drenar esse seroma. A gente pode vir aqui, ó, com uma pinça de Kelly, bem delicada aqui, tá? Essa aqui, gente, que eu tô mostrando, é uma manobra muito comum que a gente faz com a pinça de Kelly curva para afastar as bordas da ferida, no caso da gente ter um seroma. E muitas vezes o seroma, ele não vem o líquido quando a gente tenta aspirar. E aí a gente pode utilizar essa técnica aqui depois da anestesia local para separar as bordas da ferida e tentar drenar, exteriorizar, fazer a ordenha daquele seroma. Afastada nas bordas, aí quando você viu que o líquido já tá vindo, você faz uma discreta ordenha aqui, ó, vem da parte que tá mais cheinha e vem ordenhando aqui. O líquido, você vai perceber que ele vai sair igual quando sai um abscesso também, o líquido vai saindo, e você vai fazendo essa expressão bem devagar. Não necessariamente no início você vai precisar de retirar algum ponto para espaçar, simplesmente faz uma expressão da ferida. Igual na época da minha residência, a gente tinha muita formação de seroma, principalmente em cirurgias abdominais. A gente tinha uma grande quantidade de volume grande, né, de seroma, que a gente tinha que ficar fazendo ordenha no paciente, prescrevendo compressa morna. A gente tinha que ir com muito cuidado para não ter aquela deiscência. A gente prescrevia antibiótico, ou prolongava o antibiótico que estava sendo usado, ou senão a gente mudava o antibiótico prescrito. Então, nas pequenas cirurgias também é análogo. E se o paciente formar o seroma novamente, estiver sentindo dor com sintoma, fale com ele para ir novamente no seu consultório e você fazer essa nova ordenha, essa nova expressão, tá? E isso daí também faz parte do cuidado pós-operatório. O paciente vai ver que você se preocupa com ele, com as suas complicações. Então, só você se disponibilizar para fazer todo esse suporte. Voltando ao que a gente estava falando do hematoma, é muito comum a gente fazer essa aspiração com a agulha 40/12. No seroma também a gente faz, mas como o líquido é muito espesso, às vezes não entra direito aqui na seringa. Então, é melhor a gente fazer preferencialmente no caso do hematoma, igual eu ensinei. Então, no hematoma a gente vem e faz a aspiração. Geralmente, quando tá aquele hematoma mais líquido, quando não tem formação de coágulo, a gente consegue aspirar uma quantidade até grande. Só tomar cuidado para não inserir muito agulha, porque se você for inserir muito agulha, você vai passar da parte que você anestesiou, o paciente vai sentir dor. Então, aqui, ó, peguei mais ou menos 1 centímetro, vai a área onde você anestesiou e vai tentando retirar o líquido, ok? Muitas vezes também, como eu expliquei na aula teórica, a gente pode fazer uma técnica para retirar agora coágulos, não são hematomas, mas novos, são coágulos, e que a gente às vezes pode tirar um ponto, não necessariamente tem que tirar. A gente afasta as bordas aqui da ferida, vê que tem um hematoma, mas parece que tá coágulo, você tentou aspirar, não conseguiu, vem aqui onde tá anestesiado, finge que isso aqui que tem aqui dentro é sangue, tá? Tenta pegar com uma Kellyzinha o próprio coágulo, abre aqui e tenta puxar o coágulo bem delicadamente com a própria Kelly aqui, ó, e vai tirando os pedacinhos de coágulo que estão aqui dentro, bem delicados. Se o paciente começar a sentir dor, anestesia mais pro lado de cá e vai tentando tirar esse coágulo aqui. Na hora... Aí, gente, vocês perceberam que durante o manejo aí dessas complicações, quando a gente faz quase que uma reabordagem ali com o paciente, a gente precisa fazer todo o procedimento de degermação, antisepsia, colocação de campos estéreis, para que durante um procedimento invasivo a gente não aumente a chance da tentativa de tratar uma complicação, que a gente não aumente a chance de piorar a situação do paciente, de piorar talvez um processo infeccioso que já está avançado ou outra complicação, como uma deiscência que piora com um quadro infeccioso. Então é importante que a gente tenha todo o cuidado com o paciente, que a gente já tenha uma cartilha ali, um checklist estudado já para o nosso consultório, para os nossos atendimentos de manejo das complicações pós-operatórias, tá? Hoje, o que eu queria passar aqui para vocês era sobre a importância do manejo do pós-operatório, a importância do conhecimento, né, dos estudos que a gente tem que ter com o pós-operatório da icterícia de cisto epidérmico e de outras pequenas cirurgias, para que a gente consiga, que a gente saiba lidar com as complicações e a gente saiba também gerar confiança no paciente e confiança do paciente com o nosso trabalho, tá? Vocês percebem que para fazer qualquer pequena cirurgia, inclusive a icterícia do cisto epidérmico, a gente tem que estar 100% com a teoria, com a atualização, com a prática, com o estudo em dia, porque se a gente não tiver com isso em dia, a gente vai cair naquela
armadilha do médico que acha que estudou cirurgia ambulatorial na época da faculdade e que está apto a fazer porque passou por um ambulatório com 20 pessoas dentro de uma sala em que ele nem conseguiu pegar num bisturi, só viu o professor mostrando ali como era a cirurgia e está achando que depois está apto a fazer pequenas cirurgias. Eu estou aqui para não colocar, obviamente, eu sempre falo isso em toda aula, não é para colocar medo em vocês, mas é para alertar vocês de que qualquer pequena cirurgia que a gente seja invasivo com o paciente, no caso da eczeres de cisto, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber acompanhar aquele paciente. Não é só chegar ali, fazer o procedimento e tchau, tá? Porque disso o mercado tá cheio. O mercado está carecendo de pacientes de médicos que se importam de verdade com os seus pacientes, seja no âmbito do SUS, seja no âmbito particular ou em qualquer situação, tá? É essa mentalidade que eu quero gerar em vocês, que eu quero trabalhar com vocês. E que durante o treinamento de 11/4 eu vou trabalhar com mais detalhes ainda, tá? Vocês que continuaram aqui até o final da aula, vou abrir o espaço para dúvidas, tá? Enquanto vocês não enviam as dúvidas, eu vou falar sobre o treinamento de 11/4. Ele será agora no sábado, começará às 9 horas da manhã. A gente vai ter pequenos intervalos e um intervalo de almoço em que eu vou destrinchar todos os detalhes possíveis da cirurgia de eczeres de cisto epidérmico em várias técnicas. Eu ia começar por 2 procedimentos, mas vou passar mais um ainda procedimento que eu fiz na semana passada, que foi gravado e está sendo editado. Vou passar detalhes sobre anestesia local, sobre dissecção no cisto epidérmico, sobre os tipos de excisão cirúrgica, o que é melhor ali, uma excisão feita por incisão linear ou em fuso, para cada situação, o que é melhor, como fazer hemostasia de forma eficiente, como fazer uma pequena cirurgia, às vezes sem o cautério, utilizando outras ferramentas para fazer hemostasia. No caso da eczeres de cisto epidérmico maior, cisto epidérmico menor, como fazer a sutura, quando tirar os pontos de cada eczeres, de cada procedimento em cada área do corpo, como manejar pacientes graves, como fazer pequenas cirurgias com hemostasia efetiva em pacientes que usam antiagregantes, anticoagulantes. Então, tudo isso a gente vai abordar com detalhes. A gente, em pequenas cirurgias ou qualquer cirurgia que a gente faz, a gente tem que pensar na possibilidade de complicações, na possibilidade de insatisfação estética do paciente. Tudo isso tem que estar alinhado por contratos, por bastante diálogo e alinhamento de expectativas com os pacientes. Tudo isso eu vou abordar de forma mais detalhada no sábado. Amanhã a gente tem aula ao vivo aqui, quinta também e sexta também. E todos os dias de manhã eu vou passar para vocês qual é o tema de cada aula. Eu espero que com essa aula, por mais que eu tenha feito um passar aqui panorâmico sobre as complicações, eu espero que vocês, de verdade, quem estiver aqui, que está fazendo procedimento cirúrgico e que não pensa nas complicações, eu espero que essa aula tenha aberto a mente de vocês para lidar com as complicações pós-operatórias. E se vocês estiverem só conseguindo fazer as pequenas cirurgias, mas não estiverem sabendo lidar com as complicações, é o momento de vocês estudarem e se aprimorarem, tá? A gente não pode fazer procedimentos irresponsáveis nos pacientes sem saber lidar com o pós-operatório e as complicações, tá? Hoje vocês estão mais tímidos, eu sei que hoje é terça-feira, um dia bastante corrido aí durante a semana, mas se não tiveram, então, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula e amanhã eu vejo vocês. Quem entrou agora no final da live, né, da aula, pode voltar aqui no início e assistir, porque essa live vai ficar salva aqui no perfil, tá? Tchau, tchau. Então, um abraço para todos vocês e até amanhã.